A preparação para uma sustentação oral ela não é tão simples, ela demanda assim, a união de alguns requisitos. Alguns deles eu vou explorar de acordo que eu for respondendo às demais perguntas que me fizeram, e foram várias. Mas sobre a entrega de memoriais, se são em todos, Franklin, você entrega memoriais em todos? Evidente que não. O protocolo reza que seria interessante você fazer um trabalho completo, entregar memoriais, despachar com os desembargadores, etc, etc, etc. Assim reza o protocolo, mas não são todos os casos que é necessário. De repente tem causas menos complexas, tem situações que você consegue explorar durante a sustentação oral, e há quem diga que sustentação oral não muda voto. Eu discordo. Você que me acompanha há algum tempo já percebeu quantos votos aí, pedido de vistas ou até mesmo pedido de revista foi concedido em audiência. Então assim, avalie o caso. Aí ó, a pergunta do Luiz aí. Pescaria probatória, inclusive nós hoje, antes da sustentação oral, enquanto fazíamos um briefing, atualizamos, né, o conceito da... esqueci o nome da expressão em inglês aqui agora, mas enfim, a pescaria probatória, que é assim, diante da apreensão de um celular, principalmente quando a materialidade, quando a matéria que está se discutindo está num contexto de um grupo, de uma conversa de WhatsApp, essas conversas não podem ser utilizadas aleatoriamente. Tem alguns requisitos que o STF já definiu para que essa matéria seja considerada prova e não, né, simplesmente ali pescando o que interessa para a acusação. Né? A exemplo, delimitar os interlocutores, o lapso de tempo em que as conversas aconteceram. Um terceiro requisito é saber a relação das conversas com o fato criminoso notadamente apurado. Do contrário, se não unir esses requisitos, é uma prova ilícita. Né? Óbvio, é matéria de STJ, de STF. Eu não tenho informação de que tenha voltado às sessões presenciais, acredito que não. E sim, estão acontecendo de forma virtual, não há necessidade nenhuma do advogado ir presencialmente lá, até mesmo despachar com os ministros, né? Está havendo uma modalidade agora que ao invés de despachar, mandar um áudio, o Tribunal de Justiça aqui que está com esse negócio, de ter que mandar um áudio e quem for ouvir vai ouvir as considerações da defesa. Eu não sei se o STJ está assim, porque esse ano ainda não despachei com nenhum ministro, tá? O STJ é outro universo de trabalho, né? Para nós advogados, quando consegue chegar até lá, sabe que vamos navegar em águas, não em mar tranquilos, mas em águas favoráveis e com recursos para que a defesa possa explanar suas respectivas teses. Cara, é a segunda vez que você me faz essa pergunta, advogado ganha dinheiro como? Primeiro, advogado não ganha dinheiro, advogado trabalha e faz dinheiro, vive, né, faz os honorários, né, em razão de problemas que ele resolve da vida das pessoas. Então, se você aí, por exemplo, tiver um problema jurídico, tá com um problema com a justiça e precisa da intervenção do advogado, você vai me procurar, eu vou cobrar por isso, você vai me pagar, eu vou resolver o seu problema. É assim que nós ganhamos a vida e fazemos dinheiro. Simples. Não existe uma forma correta de fazer os cumprimentos. Existem técnicas, existem gabaritos, esboços que a gente monta na cabeça, algoritmos que a gente monta quando vai fazer uma sustentação oral ou um júri, né, independente. E é importante essa questão dos cumprimentos. O que é os cumprimentos? Os cumprimentos é aquele ajuste da carga. Sabe quando você bota alguma coisa no caminhão e no caminho a carga vai se ajustando? O cumprimento é justamente para o advogado ir se familiarizando e se soltando durante ou no início de uma sustentação oral. Então, de uma forma bem simples aqui para compartilhar com você, senhor presidente, receba os cumprimentos da defesa, cumprimentos esses que estendo aos demais membros do colegiado, saudando o desembargador fulano de tal, digam a importância, saúdo o membro do Ministério Público, os colegas presentes, advogados, e aí entra na tese, vai embora. Ó, tem diversos vídeos meus no YouTube que eu trago os bastidores de uma sustentação oral, né? Como é que faz o esqueleto? Primeira coisa, tem que entender do fato, conhecer o fato e conhecer os fundamentos. Que fundamentos? Fundamentos utilizados para acusar e condenar ou decretar prisão e os fundamentos defensivos que você vai usar. Então, se você tem o fato, se você tem os fundamentos, aí você vai entrar para a técnica. Então, vamos jogar aqui um habeas corpus, que é mais simples, né? Que você for atacar uma decisão que decretou a prisão. Você contextualiza, depois da saudação, você contextualiza e aí entra na tese, ó, o juiz decretou a prisão com base tal. Na ótica da defesa, tal argumento é infundado. Por quê? Então, assim, ó, tese, antítese e síntese. E o que é a síntese? É o teu pedido, propriamente dito. Então, trabalha cada passo desse que você monta o esqueleto de uma boa sustentação. Possivelmente você estava presente, né, no momento, ou estava presente na sessão, ou viu o momento que eu tive que interromper a sustentação oral. Primeiro, né, e eu sustento essa tese aqui, advogado não é protagonista de processo.
eu estou ali em defesa do meu cliente. Se tem alguma situação, ainda que envolve a minha atuação de forma pessoal e que não vá aqui comprometer o meu direito de defesa, eu não tenho por que me indispor. Eu não ia criar um cenário ali de indisposição, até mesmo porque eu achei totalmente desnecessário aquilo, era só pedir para parar. Mas enfim, na hora eu ponderei, eu tive a frieza de ponderar. Eu não vou aqui argumentar um direito meu se é um direito de terceiro que está em jogo. Então eu preferi, né, engolir o sapo e seguir firme, com cabeça fria, sem perder a postura e a concentração e fazer aí uma bela de uma defesa, uma bela de uma sustentação oral, embora não houvesse ali o provimento, não ocorreu o provimento do meu recurso. Mas é só por isso. Essas horas o advogado tem que ter frieza e sensibilidade para avaliar o que faz ou não faz. Vamos lá, não é só o tom de voz, tem outros fatores que inclusive eu ensino isso nas minhas mentorias de sustentação oral. Você tem que se atentar primeiro à sua postura, o seu posicionamento, as suas expressões. A sua fala ela tem que estar alinhada com alguns outros fatores. A exemplo, não é só o tom, é a intensidade, a cadência, a tonalidade e tudo isso alinhado com o seu olhar, com as suas expressões, com a sua linguagem não verbal, porque você já ouviu eu dizer que o corpo fala, e a soma destes fatores vai trazer o quê? O sentimento na sua comunicação. O advogado tem que ser altivo, não agressivo. A comunicação, não só a sustentação oral, a comunicação ela é emocional. E o seu desafio é traduzir o sentimento de resignação quando de uma sustentação oral, entendeu? Vamos lá, Elisa, então, se é pouco ou se não é pouco, aqui pouco importa. O que vai demandar aqui é a sua perspicácia e o seu poder de síntese, de montar o esboço e trazer todas as teses dentro de um tempo aí razoável. Se é suficiente, se não é suficiente, vai depender, como você falou, de processos complexos. E se os processos forem complexos, né? Lembre-se, você já acendeu as razões, complemente com despachos, né, com os desembargadores ou ministros, complemente ainda com memoriais, e aí, por último, você usa os 15 minutos que você tem, ou os 10, a depender do recurso, de forma bem sintética, objetiva, e traga os principais pontos sem, né, deixar passar outros pontos aí que são relevantes para a sua sustentação oral. Mas aí vai da sua perspicácia em adequar a sua tese nos 15 minutos. É tudo uma questão de adaptação, né? Confesso para você, nos primeiros momentos ali, quando começou a pandemia, eu me posicionava muito contra aos atos feitos por videoconferência, audiências, as próprias sustentações orais. Depois, a gente vai evoluindo, vai avançando, aquilo já vai se tornando parte da sua rotina, já vem trazendo aquela roupagem de um novo normal, aí você começa a entender que às vezes ali na tela você consegue chamar mais a atenção dos desembargadores, você está com todos eles ali olhando olho no olho, embora distante, mas você pode estar inclusive até mais próximo a eles, né? Eu vou te falar, é um modelo que hoje eu gosto, até principalmente agora na era digital, eu gosto, faço, e até mesmo a questão de logística, deslocamento, né, facilitou muito a vida do advogado. Sim, veio para ficar e, na minha opinião, o máximo que pode acontecer serão adaptações para um sistema híbrido, né, de presencial versus online por videoconferência. Acho até, esses dias eu estava divagando, assim, por exemplo, quando voltar às sessões presenciais, porque, vou falar uma coisa para vocês, acho que julgador não está afim de sair de casa para ir julgar, não, né? Julga de onde estiver, se estiver viajando, se estiver morar em outra cidade, eles fazem tudo dali. Então, não sei se é do interesse de quem julga que seja modificado. Mas vamos lá. Eu entendo que se um dia modificar e voltar às sessões presenciais, eles darão preferência para quem está presencial e depois abrirão a preferência para quem for fazer online e assim por diante. Mas, de fato, veio para ficar e, no máximo, vai se tornar um sistema híbrido de julgamento.